Agora, momento da palavra. Glória a Deus, nós chegamos aqui a esse momento da palavra, né? E o pastor Elmiro aqui vai estar trazendo para nós a palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã. Meus irmãos, minhas irmãs, impressionante como é que o cristianismo está sendo difundido, está crescendo e está em expansão em toda a terra. Mas eu quero focar com vocês, especialmente num texto que está no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, dando algumas poucas explicações aqui para a gente pegar o contexto dele. Todos nós sabemos que Jesus Cristo morreu e que ressuscitou o terceiro dia. Todos nós sabemos que ele apareceu cerca de 10 a 12 vezes para os seus seguidores. E aí nós selecionamos aqui as suas duas últimas aparições. E é interessante que na penúltima aparição, Pastor Vander, que está registrada em Mateus 28, ele está falando aqui da educação de seus seguidores. E ele só falou da evangelização na última aparição, no primeiro capítulo de Atos, verso 8, onde ele diz lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Amém. Tanto em Manhumirim, como em toda Minas Gerais, Brasil e até os confins da terra. Eu fiz aqui uma contextualização de Atos 1:8, né? Onde começa com Jerusalém e vai aos confins da terra. Como estamos nos confins da terra, então eu comecei daqui para lá, né? Amém. Então ele falou no último recado dele para nós sobre a evangelização. E logo no capítulo 2 de Atos, ele nos enviou a terceira pessoa da Trindade, já prometida por ele, o Espírito Santo, para habitar em nós e nos dar o poder para o testemunho. Mas na penúltima aparição, eu queria chamar a sua atenção para o que ele disse sobre a necessidade da educação. Então, o texto sagrado diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse. Quero destacar de uma vez que aqui Judas Iscariotes estava ausente. Ele já tinha morrido e Jesus, então, na sua penúltima aparição, conseguiu alcançar 11 de seus 12 apóstolos originais. Jesus aproximou-se deles. Deles quem? De 11 apóstolos. E ele disse para os 11 apóstolos, nessa penúltima aparição, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada. Quem deu a Jesus tanta autoridade assim? Foi o seu Pai Celestial. Foi o nosso Deus. Então, logo nesse verso 18 de Mateus 28, nós encontramos duas tremendas verdades sobre a expansão do cristianismo, sobre a expansão do reino de Deus. Primeira, Jesus aproximou-se deles. Eu quero aproveitar e dizer que, no contexto do reino de Deus e da maturidade espiritual e de nosso crescimento espiritual, sem aproximação não vai acontecer milagre nenhum. Aleluia, é verdade. Nós precisamos intencionalmente nos aproximarmos de nosso alvo, de nosso foco. Jesus tinha morrido, havia ressuscitado, e os 11 apóstolos estavam aqui meio sem foco, sem rumo, sem chão até. Aí Jesus Cristo fez o quê? Sabendo de onde eles estavam, ele aproximou-se deles. Aqui nós vemos já, nesse verso, uma orientação para qualquer igreja que nos ouve agora e para qualquer igreja plantada sobre a face da terra. Se você não aproximar-se de seu alvo para evangelizá-lo, para educá-lo, para discipulá-lo, não adianta fazer muita coisa, nem na televisão, nem na Hits, 104,9, nem nos nossos templos via púlpitos ou altares, porque a aproximação aqui, ela inclui o que eu chamo de toque no sentido até físico. Eu estou aqui com a mão no ombro agora do nosso querido pastor Vander, porque eu estou perto dele. Se eu estivesse na minha casa, no bairro onde moro aqui,
ainda que eu ouvisse a voz do irmão, ainda que eu ligasse para cá e o irmão me ouvisse, o irmão não poderia colocar suas mãos sobre meus ombros, sobre a minha cabeça e me ajudar a caminhar. A outra verdade que está nesse texto aqui é a de que Jesus Cristo não tem só autoridade. Ele nos diz aqui que ele recebeu de Deus toda a autoridade. E mais do que toda a autoridade, Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se Satanás pensa que tem alguma autoridade aqui embaixo, ele está equivocado. Porque toda a autoridade foi dada ao Filho de Deus, ao Emanuel, àquele que vamos celebrar o seu aniversário daqui a 20 dias. Dia 25, celebra seu aniversário de nascimento físico do Deus homem, do Deus encarnado. Então, esse Jesus maravilhoso nos disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Isso é tremendo. Jesus Cristo agora, nesse momento, tem toda a autoridade sobre anjos, arcanjos, querubins e serafins no céu. Nesse momento agora, Jesus Cristo exerce toda a autoridade dele sobre todas as autoridades políticas da primeira economia da Terra, Estados Unidos, da segunda economia, da China, da terceira, deve ser a Alemanha, até chegar ao Brasil. Jesus exerce toda a autoridade dele agora sobre o presidente da República do Brasil, senhor Bolsonaro. Ele exerce agora, Jesus, toda a autoridade sobre o governador de Minas Gerais, senhor Zema. Ele exerce agora toda a autoridade que ele tem sobre o prefeito de nossa cidade, Serginho Borel. Ele exerce toda a autoridade agora sobre qualquer igreja que está nos ouvindo, em qualquer lugar desta cidade ou fora dela. Ele, sim, tem toda a autoridade e essa autoridade nunca lhe será tirada. Amém? Amém. Então, esse Jesus maravilhoso, que tem toda a autoridade, continuou aqui a nos orientar. O que ele disse mais? Verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está uma terceira tremenda lição desse texto. A primeira é a de aproximação. A segunda é a declaração de que só ele tem todo o poder nos céus e na terra. E a terceira tremenda verdade é de que ele nos deu uma ordem para irmos e fazermos discípulos. Ele não está dizendo aqui, vão e façam protestantes, vão e façam gospel, vão e façam espíritas, vão e façam católicos, vão e façam muçulmanos, vão e façam budistas, vão e façam religiosos, vão e façam gente que gosta de mim. Não, ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está presente nesse projeto de uma igreja local que está desejando obedecer a Jesus de forma inteira, de forma integral e não de forma parcial ou de forma relativa. Façam discípulos, façam alunos, façam aprendizes para mim e para o meu reino. Nesse ponto, Jesus é exclusivista. Ele não abre mão de seus seguidores, de seus alunos, de seus aprendizes para mais ninguém. Mas ele mesmo prossegue na orientação que ele nos deixou aqui. Ele disse, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes mandei ou ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos ou dos séculos. Pastor e amados e amadas que me ouvem aqui, na verdade, a grande batalha na educação, no discipulado da igreja, é a de levar cada seguidor de Jesus à obediência a Deus. Nós somos historicamente e hereditariamente desobedientes. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão do quê? Da glória de Deus. Da presença de Deus, da glória de Deus, do reino de Deus e dos valores de Deus. Então, o tremendo desafio nosso, em suma, é o desafio de fazermos discípulos obedientes. E vejam só o que vai acontecer na ponta. Quando alguém
está sendo educado, está sendo discipulado, está sendo capacitado, está sendo treinado para ser um discípulo obediente, ele vai obedecer a Jesus Cristo na oração, na evangelização e no discipulado de quem ele vai lá na ponta da linha, na expansão desse reino, levar o evangelho. Ele não vai fazer a tarefa pela metade. O que é fazer a tarefa pela metade? É fincar apenas um esteio e tentar colocar naquele único esteio ou base uma construção. Qualquer construção segura tem que ter no mínimo 2 pernas, 2 bases. Graças a Deus eu tenho minhas 2 pernas aqui. Se eu inviabilizar uma, esse corpo não vai ficar muito tempo saudável e em pé, não. As 2 pernas principais do grande mandamento, aliás, da grande comissão, o grande mandamento é do amor, da grande comissão, é a primeira, é a da evangelização, Atos 1:8, que tem que ser seguida pela segunda haste ou perna ou construção, que é a educação chamada mais modernamente de discipulado. E ele diz que esse negócio acontece em um processo que dura a vida inteira, ensinando-os a obedecer não a pouca coisa, mas a tudo quanto ele nos mandou. Claro. Daí a necessidade dos discípulos de Jesus estudarem todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, a vida toda, enquanto aqui estivermos. Porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Aleluia. Ela é a infalível palavra de Deus. Uma vez estudada de capa a capa, de ponta a ponta, no processo de maturidade, de crescimento e de discipulado, como se fosse uma escola realmente de discipulado, então as pessoas entenderão quem são em Jesus, para onde vão debaixo do poder do Espírito de Deus e o que é que Deus espera que elas façam, onde estiverem trabalhando, onde estiverem de férias, onde estiverem no namoro, em família, na própria igreja, no comércio, em festas, em celebrações. Nós estamos falando aqui de discípulo integral, não de discípulo fatiado, de discípulo dominical. Isso não existe. Aliás, Martinho Lutero foi radical, pastor, quando disse o seguinte: aquele que pertence a Deus pela metade pertence por inteiro ao diabo. Pode fechar aspas. Ele foi muito radical quando colocou isso aí. Ou você é do Senhor integralmente, e o Senhor é seu Deus integralmente, ou então você faz de contas que é, mas ele não faz de contas que te recebe, não. Aí a coisa se complica. Então essa é a base da reflexão sobre o discipulado que está faltando na maioria esmagadora das igrejas de hoje, no mundo e em nosso Brasil. Com você a bola, para a gente caminhar um pouquinho juntos aqui em um bate-bola. Vamos lá. Amém. Você colocou muito bem essa questão aí daquilo que Jesus espera da igreja. É interessante, pastor Elmiro, que é uma ordem, né? Não é nem uma... Jesus não deixou isso para que... Facultativo. Não, é uma ordem. Então, discipular... E uma ordem de quem tem toda a autoridade. Que tem toda a autoridade. Isso é importante, né? É importante que a gente tenha essa convicção aí, dessa necessidade de nós como cristãos. Mas é interessante, pastor Emílio, que se diga um pouco assim mais detalhado para os nossos ouvintes, que muitos que estão aqui nos ouvindo talvez não tenha essa consciência, porque nós estamos falando de fazer discípulo, mas o que de fato é um discípulo, né? O que seria isso? No contexto aqui do reino de Deus e do evangelho, a primeira coisa que caracteriza um discípulo é o novo nascimento. É a conversão, é a regeneração do abençoado, é a justificação dele. E todo mundo sabe que, assim como nós nascemos biologicamente bebês pequenos, né? E sendo carregados nos braços pela mamãe, pelo papai, e pela vovó, pela titia, no contexto do reino de Deus, a mesma figura se aplica. Uma pessoa recém-convertida a Jesus, recém-nascida, é um bebê espiritual. O processo de discipulado vai pegar esse bebê espiritual e ajudá-lo no início, a usar as mamadeiras
fundamentais, as primeiras fraldas. Isso faz parte da vida do bebê no início. Mas ele não vai continuar usando fraldas para sempre. O duro é a gente saber que tem gente há 10, 20, 50 usando anos na fralda. igreja de fraldas ou de mamadeira, usando aquele biquinho pendurado na boca. E se você tirar o bico dele, ele reclama. Ele briga, quero meu bico de volta. Meu filho, você já tem 2 anos, 3, 4, 5. Você já pode comer agora um arroz com feijão, um bifezinho aí cortadinho, né? Então, eu estou falando de uma coisa muito séria que a igreja não sabe. E quando ela souber disso, ela vai entrar nisso, porque isso vai lhe dar a tal substância, vai lhe dar maturidade, vai lhe dar crescimento. Como Paulo disse em Efésios capítulo 4, para a gente deixar de ser criança, parar de ficar aí atrás do leite básico e avançar para uma comida mais saudável, que é o estudo da palavra continuado. Isso mesmo. Eu estou glorificando ao Senhor aqui, porque o irmão tocou num ponto, usou a expressão engatear de fralda, né? E essa semana, é interessante que eu tive um sonho essa semana, pastor Elmiro, que um jovem chegava perto de mim e havia acontecido alguma coisa. E esse jovem dizia assim, não, eu desisti da igreja. Aconteceu alguma coisa na família dele, eu desisti de igreja. E eu falava de forma assim, muito enfática com ele naquele momento. Falei assim, rapaz, como é que você pode dizer isso depois de você dar um testemunho que você foi e falou e testemunhou que Deus fez isso, fez aquilo para você? Como é que você pode chegar numa situação dessa? E eu falo assim, você precisa crescer como homem espiritual. Você ainda está arrastando como um bebê. Você está arrastando como um bebê, engateando como um bebê. Você precisa crescer. Olha, você usou a expressão aqui da necessidade. E o que vai fazer, na verdade, esse trabalho de crescimento é o discipulado, né, pastor Elmiro? E é impressionante, pastor e irmãos e irmãs que nos ouvem, que o maior intérprete dos evangelhos não foi o apóstolo Pedro. Não. E nem o apóstolo João. E nem Tomé. Não. O maior intérprete do cristianismo chama Paulo de Tarso. Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. Sim. Eu prefiro chamá-lo de Paulo de Antioquia. Isso. Onde ele foi discipulado por Barnabé. Isso. Esse é um assunto para uma outra hora, para a gente entrar nisso aí. Mas esse Paulo abençoado, na sua última carta, ele escreveu 3 cartinhas pastorais. Tito, 1º e 2º Timóteo. Na última carta que ele escreveu, já na hora de ir para o céu praticamente, ele disse a Timóteo, o sucessor dele, que andara com ele de 15 a 20 anos. Não foi pouco tempo. Ele cuidando de Timóteo, manhã, tarde e noite, como companheiros de viagem missionária. Ele disse em 2 Timóteo 2, versos 1 e 2. Aliás, 1, 2, 3. Portanto, você, meu filho. Começa aqui. Meu filho. Quando você ora por alguém e apresenta o evangelho para aquela pessoa e o Espírito Santo a convence, a converte, aquela pessoa vai agarrar-se em você como se você fosse o pai espiritual dela. Isso. E você tem que ser responsável pela paternidade espiritual que você acabou de envolver-se nela. E o Espírito está contigo. Aí Paulo disse, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A grande lição que está aqui, pastor, irmãs e irmãos, é de que eu, você, nós, povo de Deus, de um modo geral, temos a necessidade gritante, urgente, diária, de estarmos em constante crescimento na graça. Na graça. Tudo começa com a graça. Maravilhosa graça de Deus, aleluia. Sem a qual não dá para a gente viver, não dá para respirar, não dá para andar, não dá para pastorear, não dá para ser pastoreado, não dá para obedecer. Então, Paulo disse a Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. A primeira coisa, ele diz, seja saudável espiritualmente falando. Amém. A saúde espiritual de um discípulo vai gerar o que está no verso 2, que é a famosa multiplicação de discípulos. O que Paulo diz no verso 2? E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Quantas pessoas ouviram Paulo ministrando a Timóteo? Só Deus sabe. Que palavras Paulo ministrou a Timóteo? Só Deus e o Espírito dele e o próprio Jesus, Senhor e Salvador, sabem. Ele disse, confia-as a homens fiéis
que sejam também capazes de ensinar outros. Ou seja, Timóteo, tenha saúde espiritual e passe essa saúde para frente. Amém. Retransmita, comunique isso para outros, porque está cheio de doentes ao seu redor. Está cheio de enfermos por aí. Está cheio de gente demente e doente, da cabeça aos pés no mundo espiritual. E aí Paulo termina dizendo no verso 3, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando ele falou de sofrimento, ele falou de quê? De preço. Não há cristianismo sem sofrimento. A frase de um famoso bispo no Brasil, posta na porta de suas igrejas, pare de sofrer, é falsa, é mentirosa. Sem sofrimento, não há oração. Sem sofrimento, não há dependência de Deus. Sem sofrimento, não há crescimento. Não é você que busca o sofrimento. Ele vem como prova, às vezes como tentação, mas mais como prova, para você continuar desenvolvendo a sua musculatura espiritual e maturidade espiritual. Isso mesmo. Interessante, pastor Almir, você citou aí duas palavras que eu acho muito importante aqui, que é a questão da graça e a questão do saudável. Mark Dever, né, no seu livro Discipulado, ele diz que todo discipulado, o foco do início, ele começa não no que a pessoa faz, mas no que Cristo fez por nós, ou seja, na graça de Cristo. Então, um discipulado, né, ele depende exatamente dessa consciência, né, pastor Emílio, do que Cristo fez e da nossa dependência constante da graça de Deus. Se não entender essa obra de Cristo e essa graça de Deus, esse discipulado não vai chegar naquilo que é o propósito de Deus, que é gerar uma igreja. Aí eu vou entrar na questão saudável, uma igreja saudável. Isso. A igreja memorial, o pastor Emílio, nós temos um dos pontos da visão da igreja memorial é lutar por uma igreja bíblica e saudável. Eu penso, eu não sei se o irmão vai concordar comigo, mas eu penso que é possível uma igreja ser saudável na sua teologia e não ser saudável na prática. Eu acho que aí entra a importância do discipulado, porque uma igreja que não discipula, ela mesmo que ela tenha uma boa teologia, ela na prática ela não vai ser saudável, porque ela não tem essa ela não gera discípulo, né? Eu estou tentando entender o que você está querendo comunicar e lembrei de uma outra expressão de um mentor de pastores brasileiros chamado pastor Irlando Pereira de Azevedo. Esse abençoado pastor ainda vive em São Paulo, Atibaia, meu amigo. Ele deve ter seus 85 anos, talvez, hoje. Ele disse certa feita num encontro de mentoreamento de pastores o seguinte: quando a palavra de Deus fica somente no cérebro, geramos gigantes mentais e anões espirituais. Isto. Nós podemos ter uma boa teologia na cabeça. Isso. Uma boa ortodoxia. Mas cadê a ortopraxia? No discipulado, você vai desenvolver a prática do reino. Exatamente. A prática do reino de Deus só vai acontecer com qualquer pastor, com qualquer presbítero, com qualquer diácono, com qualquer professor de EBD, com qualquer líder eclesiástico, qualquer bandeira denominacional. Se ele estiver inserido num grupo pequeno, que é matéria para um outro momento, eu voltarei, se Deus quiser, e se vocês me chamarem, né, para discutir sobre o assunto dos grupos pequenos, que são necessários para o desenvolvimento do nosso caráter espiritual. Então, a sua pergunta ela é pertinente e Paulo parece que responde, de certa maneira, a sua indagação em Efésios, capítulo 4, verso 15, onde ele diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, de Cristo, todo o corpo, que é a igreja, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus. Ele não deixou ninguém de fora.
Maturidade e crescimento não são matérias para uma elite na igreja local, mas são necessidades para todos os membros do corpo de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E o importante aí, você acabou de citar, e a gente pensa, quando a gente pensa na igreja, pastor Almiro, a gente tem que entender que a igreja, como corpo de Cristo, ela é ampla no sentido assim de que a igreja ela é universal, né? E nós estamos aqui, eu congrego na igreja Memorial, o irmão congrega na igreja Batista Reviver, onde eu estive lá, né? Prazer de quarta-feira de participar com o culto com os irmãos e essa alegria e essa liberdade, esse reconhecimento que nós temos, que nós somos o corpo de Cristo nesse aspecto, mas a importância de que a igreja local tem nesse papel do discipulado é muito grande, né? Sem a igreja local não seria possível Não tem jeito de fazer o discipulado através da convenção A, B ou C. A convenção está longe. Ela é uma estrutura ampla. Ela trabalha com o atacado. Aqui o assunto é varejo. Exato. Varejo é cada igreja local, com a sua liderança pastoral, ajustando o foco para terem grupos pequenos de 4 pessoas, 5 pessoas, no máximo 10 pessoas, estourando 12. Esse é um outro assunto, um outro momento, Sim. Não vou entrar nele agora, o tempo já está acabando aqui, para a gente desenvolver na igreja local este ambiente de maturidade, ambiente de crescimento. Essa ambiência é feita só no corpo local. Você pode juntar toda a rede da Igreja Evangélica Memorial, com dezenas ou centenas de membros, num evento, num congresso, numa conferência, e preletores virem de longe ou de perto e ministrarem ali. Todo mundo vai ouvir do banco e vai embora com a apostila na mão. E a maioria poderá guardar essa apostila e não fazer nada. Agora, em um grupo pequeno da igreja local, ninguém volta para casa, em tese, do mesmo jeito como veio. Amém. Glória a Deus. Isso é muito importante essa fala aí, porque eu percebo, o pastor Elmiro, que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter esse foco com relação a criar uma igreja que de fato seja uma igreja saudável, uma igreja bíblica. E se a gente não entender essa necessidade do discipulado e começar a trabalhar isso na igreja, dificilmente nós vamos vivenciar essa realidade. E a gente percebe, né, o quanto que o evangelho distancia muito, assim, não que a gente esteja aqui querendo fazer juízo de valores, nós somos todos pobres e necessitados da graça de Deus, estamos sempre tentando aprender mais um pouco, e como o irmão mesmo disse, que o discipulado é algo que vai ser sempre eterno, né? A vida toda. Nós vamos estar sempre buscando isso, né? Eu acho que da consciência, outro dia eu até coloquei uma frase lá no Facebook lá, que o salvo ele tem uma consciência de que ele não consegue obedecer à vontade de Deus na sua totalidade, mas ele luta por essa obediência. Sim, com certeza. Ele luta por isso, ele tenta, né? Eu acho que a gente deve buscar isso. Pastor Wander, é impressionante os espaços vazios que você vai observando. Eu fui missionário da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, durante 11 anos. E nesse contexto, eu trabalhei no Brasil todo. Eu conheço todo o país, todos os estados, todas as capitais, todas as cidades médias e algumas cidades pequenas também pelo país. Mas eu não ia lá fazer turismo. Eu ia nas igrejas fazer treinamentos e ajudar no discipulado. É impressionante como nós continuamos tendo no Brasil. Eu vou dar um chute aqui, assim, baseado no que vi e vejo. Mais de 90% das igrejas estão cuidando do atacado e não do varejo. Até a escola bíblica dominical, da maioria, está fazendo só a manutenção do religioso no domingo de manhã. Não há um aprofundamento nas escrituras, na prática do cristianismo. E por ver esse espaço tremendo também aqui na minha cidade natal, Manhumirim, eu sou de Manhumirim. Eu nasci aqui em 1955, há 66 aninhos, graças a Deus, né? O que Deus me está pedindo para eu fazer, e sendo dele, será feito. No ano que vem, em março,
nós vamos iniciar no EVEC um negócio inusitado para a Mãe Mirim, se vier da parte de Deus, é claro, estou sempre dizendo isso. Nós vamos iniciar uma chamada Escola de Discípulos Barnabé. Muito bom. Escola de Discípulos Barnabé. Glória a Deus. Nós vamos ter um encontro por semana, na segunda-feira à noite, de 8 da noite às 10 da noite, 2 horas de aulas, no Data Show, com PowerPoint, com apostila, com borracha, com caderno, com Bíblia, para ajudar a qualquer cristão de qualquer segmento a entender o que significa ser cristão. Amém. Porque a coisa está se perdendo tanto que daqui a pouco ninguém está sabendo de muita coisa. Então vai funcionar por blocos. Março, abril, maio, junho, um bloco. No final, quem tiver uma frequência de 70% no mínimo, vai receber até um certificado como prova de seu esforço e de seu trabalho. E depois vamos ter um outro grupo, agosto, setembro, outubro, novembro, sempre de 4 em 4 meses, 32 horas de aula no nosso EVEC. O diretor, pastor Wander, diretor da escola, dono da escola, abriu espaço e a partir de já, eu vou estar semana que vem com ele, as matrículas estarão abertas já na secretaria do EVEC. Então, quem está nos ouvindo, ore por nós. Se for de Deus isso, poderemos ajudar a uma infinidade de discípulos da região toda para serem melhores discípulos em suas igrejas locais. Glória a Deus por esse projeto e que Deus abençoe. Estamos chegando ao final aqui, pastor Elmírio, mas assim, a vontade da gente continuar conversando no assunto é muito grande. O assunto é bom. Mas o tempo não nos permite. Mas é interessante até essa questão da escola do discípulo, o discipulado, o estudo da palavra de Deus, pastor Elmírio, eu entendo que é tão fundamental que o cristão estude a palavra, porque uma coisa é o cristão saber o que tem que ser feito do ponto de vista do evangelho, mas como você fazer é fundamental. Não basta fazer. Eu acho que não basta fazer. Cristo mandou eu ser solidário com o meu próximo, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou socorrer o necessitado. Isso faz parte da ética cristã. Mas como fazer isso? Até entender como fazer, porque uma coisa é quando você ajuda um próximo e com um propósito diferente daquele que é o propósito bíblico, né? Tá. Que é tudo para a glória de Deus. Então, a maturidade da igreja é levar a igreja ser a representante de Deus aqui na terra, ou seja, nesse sentido assim de glorificar a Deus em tudo que ela faz, né? Então, se não tiver entendimento bíblico, conhecer a palavra de Deus,